Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem, como eu falo sempre, ao longo desses quase 11 anos, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Hoje, aqui é ao meu lado direito, a professora, palestrante, coach e também, naturalmente, a escritora Suzane Andrade, que lançou, há questão de 3 semanas, mais ou menos, o livro O Poder da Simplicidade do Mundo Ágil, que, por sinal, ela falou aqui timidamente, aqui, antes de abrir os trabalhos, que não é um trabalho, é um prazer, que o livro, depois de uma semana, já tinha estourado as vendas, já estão fazendo uma nova edição e tal, papá. Muito modesta essa moça. De fato, olha, é um prazer muito grande te receber, mas antes, deixa eu falar de você aqui. Doutora Suzane Andrade, coach, palestrante, professora em cursos de MBA na Faculdade de Informática e Administração Paulista, FIAP, sócia-diretora da AIB, Consultoria e Desenvolvimento Humano, empresa dela e do seu marido, provavelmente. Isso, meu sócio. Não vão misturar as coisas aqui. Sócio na vida e na carreira. Meu Deus do céu, você acha que você merece coisa melhor, né? Desculpa, como é que chama o marido aí? Carlos Batista. Ô, Carlos, é brincadeira isso, hein? Pelo amor de Deus, né? Empresa que criou o modelo ágil comportamental, o tal MAC. Isso MAC, mesmo. em parceria com a Sociedade Brasileira de Recursos Humanos e tal. E também, há pouco, eu soube, é voluntária de uma ONG que faz um trabalho maravilhoso. Você já devia ter falado isso antes, né, menina? Aliás, está na orelha do teu livro? Tá na orelha do livro. Mas você fez bem em reafirmar. A ONG, que chama-se grati.org.br, se vocês quiserem acessar, e faz um trabalho digno, lindo, maravilhoso, que eu quero que você, por gentileza, fale antes da gente entrar no livro. Olha que bacana, que boas-vindas bacanas, já começar falando do Grati. Obrigado por ter vindo, e eu quero agradecer. Diretamente de Salvador. Isso, da Bahia, sou de Jequié, Bahia, morei um tempo em Salvador e estou 11 anos aqui em São Paulo. Ah, então você não veio da Bahia direto. Ah, eu estou achando que você vinha aqui especialmente, igual João Natalino, que veio de Mogi das Cruzes, poxa. Vamos lá. Pois é. Eu quero te agradecer, Ralph, por esse convite, menina, por estar aqui no Livros e Revista. Muito bacana essa oportunidade. E começar falando do Grati, então. Né? Essa ONG que é uma casa de acolhimento para aquelas crianças e adolescentes que vêm para aqui, para São Paulo, e não têm onde se hospedar. É um trabalho lindo. A Elisete Barbosa, que é a presidente lá, ela trabalhava no Einstein, e ela via que o Einstein tem um trabalho filantrópico, mas aquelas famílias que vinham do Nordeste, do Amazonas, Mato Grosso, e não tinha onde se hospedar, às vezes ficavam até na rua, enquanto a criança estava internada. E aí ela criou uma casa, há 17 anos, já atendeu mais de 5.000 crianças, é uma casa que tem 3 quartos com beliches, e já acolheu mais de 5.000 crianças para tratamento aqui em São Paulo, e não tem onde se hospedar. É um trabalho maravilhoso. Como é que as pessoas de outros estados e tal, ficam sabendo da existência de uma casa dessas e como é que eles acessam esta casa para poder usufruir desse benefício? Tem um site do Grati, né, como você falou, o grati.org.br. Grati, levando, não sei se eles vão conseguir colocar na vinheta, grati.org.br. É o grupo de apoio ao tratamento e hospedagem infantil. Alguns centros de referências, como a ACD e tantos outros, acabam divulgando e as pessoas acabam conhecendo o Grati. Houve muita indicação também de uma mãe, de um pai, que já teve a criança lá hospedada, vai indicando para outras pessoas. E você, voluntária lá, faz o quê? Desculpe a pergunta. Eu faço terapia, uma terapia de grupo com os pais das crianças que ficam hospedados lá. Porque as crianças estão em tratamento hospitalar em algum lugar? Isso, o tratamento hospitalar às vezes fica lá hospedado e vai para tratamento ambulatorial. Tempo indeterminado? Muitos ficam um ano aqui, ficam uma semana, 2, depende da necessidade do tratamento. E tem muitas mães que vêm durante anos, tipo durante 8 anos, 7 anos,
e passa um tempo na cidade delas e volta, porque a referência é aqui. Né? E faz esse tratamento fora de domicílio. Né? E as pessoas, para se voluntariarem lá, como você, existe essa possibilidade? Tem sim, tem essa possibilidade. Inclusive, o GRAT é uma ONG que vive de doação. Tanto doação financeira quanto doação de amor, de cuidado. Então, todo o trabalho, às vezes até um abraço. Você chega lá para abraçar uma criança, os pais dessa criança já vai fazer a diferença. É muito bacana. Vocês talvez não consigam captar, mas essa mulher está falando isso emocionada, está me emocionando também. Muito bacana, é muito tesão isso, é um negócio muito legal. Esse empenho todo, e você consegue transmitir uma seriedade miserável nessa tua emoção. Muito legal. Que isso. Bom, fico feliz. Eu digo que aqui em São Paulo, o GRAT é a minha segunda casa. Eu cada vez me torno uma pessoa melhor, porque eu aprendo muito com as crianças. Tem muita criança com paralisia cerebral, criança com câncer, que estão lá em tratamento e passam uma força pra gente que é impressionante. Você sabe que às vezes, eu falava, depois eu virei um tiozão velho, então o pessoal já nem quer mais ouvir, parei de falar. Mas eu falo muitas vezes que quando a gente estiver com o nariz muito levantado, muito empinado, passa um dia no GRAT, ou algumas horas na ACD, ou na André Luiz, ou na casa de Davi. Olha, o facho baixa no ato. E além de baixar esse facho, é impressionante como hoje as pessoas têm muitas doenças da alma. Estresse, depressão, ansiedade. E já foi provado pela psicologia positiva que você ajudar o outro, você fazer o bem, isso ajuda a abastecer tua alma. Mesmo que seja com a intenção de se abastecer, porque o teu trabalho, pelo visto, deve ter se iniciado por uma questão muito pessoal, que não convém aqui, a gente... Depois você acabou sendo fisgada, tanto que você... Isso, estou há 6 anos lá. Nunca mais deixou. Eu imagino que deva ter acontecido com outras pessoas também. Mas indo na esteira da tua explicação, é válido eu chegar e falar, olha, eu estou a fim de resgatar a minha alma, limpar a minha alma, eu quero ser um cara legal, quero ser visto como um cara bonzinho e tal. É válido eu me voluntariar só com esta finalidade ou aí não tem valor? Eu acredito muito, Ralf, que assim, o mais importante é a minha intenção do ajudar. Saber que isso vai me beneficiar também é importante. Agora, antes de você fazer de forma estratégica, pare para sentir de verdade o prazer que é ajudar o outro. Isso Quando é você sensacional. vê uma criança daquelas, às vezes toda torta, que às vezes está vegetando, olha para você e te dá um sorriso, acabou, né? Nossa, acabou. A gente tem histórias lá... Eu já passei lá, por isso. A gente tem histórias lá de adolescente que sonha em calçar um tênis. Sonha em poder usar uma calça jeans. Eu saí, poder andar, comer um pastel na feira. Comer um pastel na feira para poder andar. Eu ouvi isso, tá? Não é que eu estou exemplificando na minha cabeça. Eu ouvi isso de uma criança toda torta. Qual é o teu maior sonho? Comer um pastel na feira. Aquilo me partiu o coração. Tem uma história de uma criança lá que foi até entrevistada e aí perguntaram para ela, o que é que você vai fazer quando você conseguir andar? E ele tem paralisia cerebral. Ele falou assim, vou querer salvar vidas. Eu vou querer ser bombeiro para salvar vidas. Não é jogar bola, não é salvar vidas. É uma loucura isso. E você também fica emocionado, né, Ralf? Ah, lógico. Que alma linda, gente. Assim, é um prazer estar aqui com o Ralf. A gente teve um contato breve por telefone, um bate-papo aqui. E eu digo que a gente precisa trazer alegria para o trabalho. E tem a ver com o poder da simplicidade também. E Ralf, parece que você é uma alma de sabedoria com eterna juventude, né? Muito obrigado. Consigo garantir o aval agora. Bom, vamos falar do teu livro? Vamos sim. Então vamos lá. Você trouxe o teu livro, chama-se, eu acabei de ler aqui, O Poder da Simplicidade do Mundo Ágil. Isso. E o que lhe promete? O que promete o MAC? Porque você já falou algumas vezes aí, eu já falei também. E eu achei uma junção de palavras muito interessante. Ninguém nunca tentou mover uma ação contra você. Porque Mac lá lembra aquela casa do hambúrguer. A casa do hambúrguer, né? O MC lá do McDonald's. Olha o merchan aqui, né? É verdade. Pode falar à vontade. Nós não temos esse prurido aqui. Pode falar à vontade. Então, o que a gente encontra no MEC? O porquê que você o idealizou e o que quem o introduz vai se beneficiar de que forma?
Ok. Inclusive, o desejo de escrever O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil veio junto com a concepção, a criação do MAC, que é o Modelo Ágil Comportamental. O que é que se propõe esse modelo, que é justamente o conteúdo que está presente no livro, é justamente trabalhar as habilidades não técnicas dos profissionais. Porque hoje as empresas buscam produzir cada vez mais, ter mais resultados com menos esforço. E é muito bacana a gente descobrir que esse caminho a gente consegue através das pessoas. E esse modelo, assim como o livro, o foco está nas pessoas. Eu digo que a simplicidade, Ralph, está nas pessoas, na forma como elas se relacionam e a forma de trabalhar. E esse é o propósito do livro, ajudar as pessoas a desenvolverem competências como eu aprendo a colaborar mais, como é que eu vou conseguir exercer a empatia e tantas outras habilidades que a gente precisa levar para esse mundo do trabalho, porque a gente precisa realmente produzir mais com mais felicidade. Mas qualquer pessoa, isso é voltado só para a empresa, para a pessoa? Como é que funciona isso? Eu, por exemplo, sou um empresário. Eu noto, como você diz no teu livro, que tem um monte de gente apática, um monte de gente insatisfeita. E se você me permite, só um parênteses aqui. Normalmente, quem propala esse tipo de atitude, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, sempre quer passar, não é uma crítica a isso. Certo. É mais um posicionamento. Que está todo mundo insatisfeito em tudo quanto é lugar. E eu não concordo com isso. Então, quem lê o teu livro vai ter uma imagem de algo que, se estiver ruim, pode resolver, recebe um palmilhamento de caminho de como solucionar, mas em algum momento você, como a maioria dos outros autores, ficam firmando numa situação de que está tudo ruim. E eu não concordo muito com isso. Sabe, em resumo, como é que um ser normal, mesmo estando bem, tá? E não precisa estar no caos para você melhorar. Claro. Você pode melhorar o tempo todo, que é um dos propósitos do teu livro. Isso. Como é que ele vai fazer? Então, voltando, eu sou um empresário, noto que minha equipe de vendas parece que ou não estão se dando bem, ou parece que perdeu o ímpeto, perdeu a euforia, porque vendas particularmente precisa de, o tempo todo ficar atiçando. Tem aquela motivação. E tem que ter a cenoura lá na frente para o coelhinho sair correndo. Então, como é que eu faço? Eu descubro a Suzana como, Suzane, olha, eu estou mal, como é que faz aqui e tal? Como é que procede isso? Não sei se eu estou dando muita volta para... Não, está claro. Está claro mesmo? Está claro. Aí eu quero falar de 2 pontos que você trouxe, que assim, o primeiro é sobre essa questão das pessoas estarem satisfeitas, estarem felizes no trabalho. A Gallup fez uma pesquisa que eu trago até no livro sobre essa pesquisa, em 2017, onde se constatou que mais de 72% dos profissionais hoje estão insatisfeitos no ambiente de trabalho. Em qualquer área? No geral, em qualquer área. Foi feita a nível de Brasil, de capitais do Brasil. Então, a gente sabe que já tem um dado que as pessoas estão mais desmotivadas no trabalho. E é grave. Isso é grave. Ao mesmo tempo, é bacana a gente saber que isso está na mão do profissional. A gente não pode atribuir à empresa a responsabilidade de me deixar feliz. Só um segundinho. Feita essa pesquisa, mas descobriu-se a causa, o motivo dessa insatisfação? Um motivo principal dessa insatisfação é quando o profissional está trabalhando somente por um salário. O trabalho dele não tem um significado maior. E aí eu trago no livro justamente pontos para a pessoa trabalhar essas questões. Então, eu preciso identificar qual é o meu propósito mesmo, o que é que dá sentido ao meu trabalho. Então, eu posso até desenvolver a mesma atividade, mas eu sei qual é o sentido que está por trás. Ou então, um ambiente muito competitivo de destruição da relação das pessoas, e aí eu posso também começar a contribuir para um ambiente mais colaborativo. Então, é bacana a gente entender que existe uma mudança, existe uma possibilidade de mudança que está na mão do profissional. Então, a gente não pode também atribuir à empresa, embora a empresa também tenha uma responsabilidade, como você citou o exemplo. Aí, pegando a segunda pergunta sua,
sobre, por exemplo, a área de vendas. Eu percebo que os profissionais não estão performando bem ou não estão satisfeitos naquele ambiente. Como é que entra a questão do MAC? Primeiro, a gente levanta o diagnóstico. A gente tem uma assessment, que é uma avaliação para identificar o que está precisando melhorar ali naquele ambiente. Será que precisa trabalhar mais a colaboração? Será que o estilo de liderança está muito comando e controle? Eu mando, você obedece. E para essa turma jovem que a gente tem hoje, isso não cabe mais. Deixou de ser ganha-ganha, né? Deixou de ser ganha-ganha, precisa ser uma liderança mais servidora. Então, depois que a gente levanta esse diagnóstico, aí a gente começa a desenvolver um trabalho através de workshops, treinamento, coach, palestra, para poder ter uma mudança, sair de um estado atual para um estado desejado, para esses profissionais estarem mais motivados e trazendo mais resultados. Perfeito. Agora, se porventura uma pessoa física se destinar a você, você faz esse trabalho também? Eu faço esse trabalho também. Aí eu não faço o modelo do MAC, mas acompanho muitos profissionais, pessoa física também, em atendimento de coach. E aí a pessoa faz esse movimento para ela identificar o propósito dela, para ela buscar estar numa empresa alinhada com os valores dela e principalmente atuando naquilo que ela tem paixão, né? Poxa, parece tão fácil, né, gente? É muito complicado, né? É diferente. Na programação neurolinguística, a gente diz que assim, é diferente. Eu digo que é simples. É parte da gente se conhecer mais. Não, eu me lembro um pouquinho de PNL, que eu fiz diversos cursos e tal, e acho extremamente importante. Para mim, foi de uma valia impressionante. Particularmente para você entender o próximo. Isso. Quem está aqui ao teu redor e tal. E aí as coisas fluem melhor. Mas, no caso, nós mencionamos venda. Numa grande organização, que é uma grande organização, 500 funcionários é uma grande organização. Isso, de grande porte já fiz trabalho em muitas grandes empresas. Exatamente. Em bancos, multinacionais, sim. Em que os departamentos não se bicam. Normalmente, por exemplo, o financeiro não se dá bem com o de vendas. Por quê? Porque o vendedor quer vender e o financeiro não permite. E é uma briga constante. E, normalmente, em função desta briga, quem perde é a empresa. Isso. Até porque a empresa é feita pelos seus funcionários. Normalmente, a gente fala, a empresa é o retrato do dono e tal. Mas nem sempre o dono está lá presente. O dono, às vezes, pode estar na Índia. Como é que você lida com isso? Então, só para voltar, é porque eu estou falando demais hoje. Mas é bacana, esse bate-papo que é gostoso. Os departamentos não se bicam. Certo. Um não gosta do outro, ou, o que é pior, não se ajudam. Eles não se ajudam. Você tocou justamente num ponto e que tem trazido muitas divergências na empresa, tanto entre os profissionais, quanto entre áreas que está muito na competitividade. Né? Assim, é um querendo derrubar o outro e esquece que existe objetivo em comum. No momento em que as pessoas identificam que têm objetivos em comum, elas começam a mudar. Inclusive, nesse livro, eu falo do Scrum, que é uma nova forma, é um dos métodos ágeis. Quando eu falo do poder da simplicidade no mundo ágil, eu trago essa nova forma do mundo de trabalho estar executando as atividades e os projetos. Hoje, o método ágil, ele traz justamente uma grande mudança de perspectiva de uma competitividade para uma colaboração. Eu digo que a gente está na era da colaboração. Então, o que é que já foi descoberto? Que quanto mais uma equipe colabora entre si, mais ela encontra resultados. Essa questão dessa competitividade destrutiva acaba com os profissionais que adoecem no meio do caminho, não traz tanto resultado porque as pessoas acabam viram um cabo de guerra, e aí quanto mais você colabora, mais você atinge resultados. Inclusive, essa palavra Scrum, ela vem de uma jogada do rugby, que indica o quê? Diversos profissionais com habilidades diferentes, com objetivo único. Aí realmente consegue uma boa performance. Você tem normalmente os esportes coletivos formam o Scrum, que é o futebol, Isso. O vôlei. Qual é o outro esporte que tem muita... O rugby, né? O rugby tem o beisebol, que são poucas pessoas, mas é um coletivo e tal. E interessante que parece tão óbvio isso, né? É tão óbvio. Parece tão óbvio isso.
E no dia a dia as pessoas não seguem, né? Assim. E aí os caras brigam e tal, parará, parará. Como é que você pinça um cara que está, como você mencionou no seu livro, estressado? Você dá o exemplo daquela executiva que começou, ela era a primeira a sair, a primeira a chegar, uma das últimas a sair. Depois, no final de semana, ela começou a se enredar pelo trabalho, aí ficou trabalhando no sábado, ficou trabalhando no domingo, mesmo estando descansando no sofá, a mulher estava trabalhando. E eu acho que isso é o habitual de todo executivo. Mesmo quem está abaixo do executivo, ele fica pensando, bom, será que esse cara, quando chegar na segunda-feira, ainda vai me querer aqui? Eu preciso matar um leão por dia, já não está sendo mais suficiente matar um leão por dia, tenho que matar 2, um leão, um javali, uma capivara, e vai por aí. Ou seja, a nossa luta é constante em função da concorrência entre si, que nem sempre é sadia. A concorrência, eu acho que é salutar, porém, por um paradoxo que possa parecer, nem sempre ela é sadia. Tem o dedo nos olhos, o chute no joelho e vai por aí. Como é que você faz com isso? Como é que você impede que um executivo que tem que mostrar resultado se estresse? Esse é o projeto do livro? Esse é o propósito, projeto, melhor, o propósito do livro, assim, tanto para quem está no mundo executivo, quanto quando a gente fala de executivo, a gente imagina altos executivos, como também um profissional que está entrando agora no mercado de trabalho, ele precisa entender o que é que ele vai fazer para ele ter mais resultados, ele estar mais realizado na carreira dele, não é? Quando você fala essa questão, traz até o exemplo da executiva que se jogava no sofá e está o tempo todo cansado, existe uma questão dentro dessa competitividade também, e que acaba as pessoas, Ralph, assim, é uma comparação. Eu vejo em altos executivos, como analistas também, que eu acompanho o processo de coach, que às vezes o profissional esquece de olhar para si, para a sua carreira e está muito mais preocupado com o outro. Será que outra área vai passar por cima de mim? Como é que é isso? Inclusive, eu falo até da autoestima também, de como fortalecer a autoestima, eu trago no livro, e um dos inimigos da autoestima é a comparação. Então, um exemplo pequeno, mas se eu começo a me comparar muito com o outro, ou então eu estou preocupado com o que o outro está pensando, a tendência é que eu fique cada vez mais cansado e estressado. E perde o foco em si mesmo. Isso, esse que é o grande salto, eu perco o foco de mim mesmo. Claro. E aí eu preciso entender, quando eu percebo que meu mindset, né, a minha mente está me comparando com outro, eu preciso trazer para mim. Nossa, o quanto eu evoluí. O que é que eu estou buscando de crescimento agora? Porque aí eu não fico muito preocupada em ter que ficar até de madrugada na empresa. Os outros sim me avaliem, né? Eu não estou preocupada com essa questão de que o outro vai me avaliar. Inclusive, a gente vê muitos profissionais que saem muito tarde da empresa e chegam cedo porque estão preocupados com o que o outro vai pensar. Aí, se eu começo a trazer esse foco, como você falou muito bem para mim, eu sei qual é o meu propósito. Inclusive, no livro, eu trago ferramentas, gente, eu trago sete atitudes que a pessoa precisa desenvolver para ter esse resultado, ter a felicidade no trabalho, maiores resultados e estar realmente realizado, né? E para cada uma dessas atitudes, eu trago ferramentas práticas. Como também tem um link para vídeos onde eu falo sobre como construir o propósito, como transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras, porque tudo passa por esse autoconhecimento e, às vezes, a forma como eu penso também. Eu acho que é difícil, hein? É fácil falar, mas é difícil praticar. Tipo isso, eu dou o que tenho de melhor, os outros que deem de si o de melhor deles e cada um segue o seu caminho, desde que a gente atinja o objetivo final, que é manter o emprego, manter naturalmente a empresa em pé e, de preferência, progredindo. Só assim é que você consegue enxergar o futuro. E é bacana a gente enxergar o futuro dentro da perspectiva da colaboração. Sim. Você sabe que um profissional que colabora mais hoje, ele está sendo mais competitivo. Porque se é um profissional que está preocupado em ensinar o outro a multiplicar conhecimento, naturalmente ele se destaca. Passou já o tempo do cara guardar segredos, né? Não existe mais isso. Não existe mais, né? Felizmente. Porque quanto mais ele ajuda o outro, porque assim, se ele traz uma ideia e ele percebe que o outro já agrega aquela ideia dele, ele está aprendendo mais também. Eu até digo para os alunos, eu brinco muito em sala de aula, e é uma verdade, eu digo que o professor deveria pagar um salário, porque assim, a gente dando aula, é verdade, o como assim... Você fala baixo isso, naturalmente. Né? Mas eu não tenho medo não, porque...
E é bacana, inclusive a gente sabe que no país que a gente vive, o professor até ganha pouco pelo trabalho que ele desempenha, do quanto ele consegue ajudar as pessoas a construir o conhecimento. Agora, a gente como professor, a gente aprende muito também. Sim, eu aprendo muito em sala de aula. Eu estou aprendendo com você, naturalmente alguma coisa você aprendeu comigo, certeza. com o João, que está aqui ao nosso lado. Esse é o poder da comunicação. E essa é a efetividade da comunicação. Felizmente, as redes sociais mostram isso, né? Tirando as fake news por aí, as redes sociais mostram e provam isso. Menina, desafortunadamente o tempo já se foi. É sério? O sol já está lá. Como fluiu, né? Meu pescoço já foi cortado umas 4 vezes. A Luciana está lá, corta. Fora os predicados que você não vê porque você está de costas. Né? Mas seu isso, seu aquilo. Não, a Luciana é muito educada, ela não faria isso nunca. Mas, menina, olha, receba, por gentileza, os nossos agradecimentos todos e, principalmente, saiba que todas as nossas portas e janelas estarão sempre abertas para você. Teus interesses, teus novos livros, que eu espero que eles frutifiquem, e principalmente que você continue, que as forças benéficas da natureza te mantenham assim. Boa gente, simpaticíssima, uma belíssima representante baiana, e que você continue a frutificar o bem por onde você andar. Ok, Ralf, quero te agradecer mais uma vez a você, a cada um ouvinte, telespectador que está aí, porque foi muito bacana, fluiu. E é importante que o trabalho flua assim, né? Com essa leveza e a gente poder trazer conteúdos e aprender junto. Esse é o propósito do programa, mostrar você para o mundo. E o mundo mesmo, que nós estamos, através do site www, que a Maria Estela Guedes nos propicia, www.com, apesar de Lisboa, nos insere no universo lusófono. Em breve você estará falando com os portugueses, aliás, com os seus quase patrícios. É verdade, meu esposo é português. Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, Luciana, técnica, muito obrigadíssimo e até a próxima. Muito obrigado mesmo pela companhia. Tchau, tchau.